Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nós vamos falar nesta manhã sobre o tema A Loucura do Homem. Houve uma época que algumas pessoas ousaram pronunciar esta expressão. Está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 8, o verso 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Não existe um estado pior para o ser humano viver do que desconsiderar a existência real de um Deus vivo. Quando o ser humano perde o temor de Deus e passa a ouvir só os homens em sua sabedoria, ele se perde por completo. Então o texto sagrado está dizendo que ele vive como se estivesse em trevas e ele cria a sua própria visão de tudo que há no seu entorno. E uma das coisas que ele nunca percebe é a existência de Deus. E é por isso que está aqui registrado: Deus se esqueceu de nós. Deus não nos vê. Ele não está mais agindo sobre a terra. E eu posso fazer o que eu quero. Esse é o sentido do texto. Querido, este é o grande perigo. É um ato de loucura do ser humano desconsiderar a existência de Deus e julgar que ele não vê, não está presente e não participa do seu dia a dia. Observe bem, nós vamos então agora para Romanos capítulo 1, o verso 21, onde nós temos registrado esta escritura que eu quero deixar com você para que você possa analisar. Pois tendo conhecido a Deus, quer dizer, em outro tempo, ouviu falar de Deus. Toda criança ouve falar de Deus. Não glorificaram como Deus. Cresceu, pararam de glorificar ou reconhecer os seus feitos. Nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis. Voltaram o pensamento para coisas que não têm sentido e nem razão. Seus corações insensatos se obscureceram. Fecharam o coração para não permitir a entrada da luz divina que esclarece o homem, tira suas dúvidas e o atrai à presença do Deus vivo. Diz ainda o texto de Romanos capítulo 8, verso 7. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Inclinam-se tanto para os desejos da carne, na busca dos prazeres, que perdem a real existência do que é mais precioso, do que é mais concreto e do que é eterno, a existência de um Deus vivo. E aí vive o prazer do momento, o dia a dia, embriagando-se, se drogando, usufruindo de todos os prazeres que a vida lhe pode proporcionar e esquecendo que a sua vida vai terminar e ele terá que prestar conta ao Senhor. E aí nós vamos para Romanos capítulo 1, verso 28, onde o Senhor diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não buscaram ao Senhor, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Com toda certeza, quando o ser humano deixa Deus de lado e passa a viver só pelos desejos da carne, ele passa a ser também livre para usufruir de tudo que ele deseja. Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo, nem a amá-lo e nem a buscá-lo. Você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso por livre e espontânea vontade. E quando não fazemos, ele nos deixa livres para fazer o que queremos. Só, queridos, que isso vai ter troco mais na frente, porque tudo que o homem planta, isso também ele vai colher. Quem planta malícia, maldade, perversidade, cobiça ou qualquer outra coisa, vai colher os frutos que não são agradáveis e nem podem ser eternos. São prestado conta desses atos e o juízo de Deus vem eminentemente. Então nós vamos
encontrar ainda na palavra sagrada, no capítulo 1, verso 28, já li, Mateus 9, verso 4, diz assim, preste atenção. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, lhes diz, por que pensais mal nos vossos corações? Aqui está o segredo. Se a mente está com coisas ruins, pensamentos maus, isso significa que o coração está cheio de maldade, cheio de malícia. E só tem uma forma, você precisa limpar o coração. E por esse motivo, Mateus 15, verso 19, nós temos essa escritura. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinatos, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Tudo isso está num coração que produz maus pensamentos. Então o que você precisa fazer? Jeremias capítulo 4, verso 14 nos dá a resposta. Lava o teu coração da malícia. E ele está clamando aqui para a cidade de Jerusalém que está vivendo um momento de pecado. Ele diz assim, até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Por que permitir que o mal permaneça na sua mente e no seu coração, se você pode se libertar disso? Pode ficar livre disso e ter bons pensamentos e atitudes corretas com o coração purificado. Como fazer isso? Jeremias capítulo 14, o verso 14, nós temos essa escritura registrada e eu quero agora que você acompanhe comigo. 1 João capítulo 1, verso 8 e 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, ela nos lava. Assim diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não está impossível a sua salvação, a não ser que você queira. Mas se você desejar, querido, é só seguir esses passos. Deus está pronto para perdoar. Ele não tem prazer na morte de ninguém que está em pecado. Ele quer que todos se arrependam, se voltem para Ele, creiam em Jesus Cristo e tenham os seus corações purificados. Coração purificado, mente limpa, lábios pronunciando palavras benditas e olhos que contemplam a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai eterno, te louvo e te agradeço por esta oportunidade, por essa riqueza de informação. E agradeço ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo e pagou o preço da nossa redenção. Estas são as bênçãos que eu contemplo todos os dias na tua palavra e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.